Você acabou de identificar um assassino, não pelo rosto, não pelo nome, não por nenhuma descrição, pelo assovio. Fritz Lang entendeu em 1931 algo que Hollywood levou décadas para aprender. O som não existe para acompanhar a imagem, o som existe para fazer coisas que a imagem não consegue fazer sozinha. Hoje eu quero te mostrar o que M, o vampiro de Düsseldorf, inventou e que o cinema ainda está usando agora. Para entender o que Lang fez, você precisa entender onde o cinema estava em 1931. 4 anos antes, o cantor de jazz havia introduzido o som sincronizado ao cinema americano. O mundo estava em pânico criativo. Diretores que tinham passado décadas dominando a linguagem do silêncio, de repente tinham uma ferramenta nova que não sabiam como usar. A solução mais comum era a mais óbvia: substituir o silêncio por diálogo, colocar microfones no set e deixar os atores falarem. O som virou o substituto do silêncio, não uma linguagem nova, só a linguagem antiga com mais ruído. Fritz Lang era o diretor de cinema mudo. Metrópolis, de 1927, era silencioso e monumental. Quando chegou a hora de fazer seu primeiro filme sonoro, ele fez uma escolha que nenhum outro diretor havia feito. Ele se recusou a usar o som como substituto do silêncio. Em vez disso, decidiu descobrir o que o som podia fazer que o silêncio nunca pôde. Enquanto os estúdios estavam empurrando o som em filmes que não precisavam disso por razões comerciais, Lang produziu uma obra-prima em que o som não é incidental ou suplementar, é essencial. M foi o resultado. Eu vou te mostrar a primeira decisão técnica de M, e ela acontece antes de qualquer imagem aparecer na tela. O filme abre em tela preta. Você ouve o som de um gongo, depois a voz de uma criança cantando uma cantiga de roda sobre o assassino. Só então a imagem aparece. O filme abre com som, não com imagens. Começa no escuro, com o soar de um gongo, seguindo da voz de uma menina, estabelecendo tom para o cenário perturbador que está prestes a se desdobrar. Em 1931, isso era radical. O cinema havia sido uma arte visual por 30 anos. A ideia de que um filme pudesse começar sem imagem, que o som sozinho pudesse estabelecer atmosfera, lugar e perigo, era completamente nova. Lang estava dizendo algo muito específico com essa escolha. O que você não vê é tão importante quanto o que você vê. Essa ideia parece óbvia agora, mas em 1931 não era, e Lang a inventou. Mas a inovação mais importante de M não está na abertura. Está em como Lang decidiu apresentar seu assassino. Hans Beckert não é mostrado por muito tempo. Não aparece, é frequentemente de costa e parcialmente fora de quadro. O rosto é evitado, e ainda assim, você sabe exatamente quando ele está presente. Pelo assovio. Lang usou a música Peer Gynt do norueguês Edvard Grieg para o assovio do assassino, identificando-o desta forma sem vê-lo. O som do assovio personifica o próprio terror, neste que é um filme de sons e também de silêncios. Pense no que isso significa tecnicamente. Lang criou um personagem sonoro antes de criar um personagem visual. Você conhece Beckert pelo som, antes de conhecê-lo pelo rosto. Quando finalmente o vê, já tem uma reação condicionada ao assovio. Já sente o perigo antes de qualquer elemento visual confirmar este perigo. E então, vem a cena mais brilhante do filme na minha opinião. Um velho cego descobre o assassino ao ouvir o assovio. Um homem que não pode ver identifica o perigo pelo som. Lang está sendo completamente explícito sobre o que está fazendo. O som é tão real, tão concreto, tão identificável quanto qualquer imagem. Às vezes, mais. Essa técnica usa o elemento sonoro recorrente para identificar um personagem antes da imagem. Virou o vocabulário padrão do thriller e do terror. Bernard Herrmann faria o mesmo com os violinos de Psicose 30 anos depois. John Williams faria o mesmo com o tema de Tubarão. Tudo começou aqui. A terceira invenção de M é a mais contraintuitiva. Num filme que revolucionou o uso de som, Lang também revolucionou o uso do silêncio. Cerca de 1/3 do filme está em silêncio completo, o que adiciona ao desconforto e à tensão. Isso não é acidente, é a mesma lógica do assovio, mas invertida. O assovio diz: o perigo está aqui. O silêncio diz: o perigo pode estar em qualquer lugar. Lang entendeu algo fundamental sobre como o cérebro processa a ameaça. A expectativa de perigo é mais perturbadora do que o perigo em si. Quando você ouve o assovio, sabe onde Beckett está. Quando o silêncio cai,
já não sabe mais. O silêncio em M não é a ausência de som, é a presença de incerteza. Essa distinção entre silêncio com vazio e silêncio como ferramenta separa diretores que usam som de diretores que pensam em som. E Lang foi o primeiro a pensar assim. Eu vou falar rapidamente sobre o que Lang faz com a câmera, porque é igualmente inovador, mas menos discutido. Há muitos ângulos únicos no filme. As belas tomadas arquitetônicas das escadas, muitos planos de cima indicando lutas de poder. Isso não é escolha estética, é argumento. Quando Lang filma a multidão de cima, está criando o anonimato. Você não consegue distinguir indivíduos, só massa. O assassino está nessa massa. O perigo está diluído no coletivo. Quando filma o Tribunal do Submundo de cima, a cena fica onde os criminosos julgam Beckett. Está criando uma arena, um espaço onde a lei foi substituída por outra coisa, e a câmera alta faz você observar esse espaço como um árbitro, não como participante. A câmera em M tem uma posição moral, ela nunca é neutra, e essa ideia de que o ângulo da câmera é um argumento ético, não escolha visual, é o que conecta Lang com todos os grandes diretores que vieram depois dele. Em 1931, Lang fez seu primeiro filme sonoro com 6 semanas de filmagem. Parte do elenco composto por criminosos reais que precisavam sair do set antes que a polícia chegasse, e produziu algo que o cinema ainda está usando 94 anos depois. O assovio que identifica o personagem antes do rosto, o silêncio que é mais perturbador que o barulho, o som que abre filme antes de qualquer imagem, o ângulo de câmera como posição moral. Nenhuma dessas técnicas existia antes de M, todas existem agora. Em todo filme de terror, thriller e suspense que você já assistiu, Lang criou imagens cinematográficas que foram copiadas por diretores de cinema desde então. E a pergunta que eu deixo é esta: se você assistir M hoje, com tudo que sabe sobre o que ele inventou, o que você vai ouvir de diferente?